Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Mundial da Rússia de 2018. Agora não é do futebol carioca, agora é o especial Resenha com Magalhães na Copa do Mundo, fazendo aquela análise rápida ali sobre os times da Copa do Mundo. Estamos fazendo análise, como vocês já sabem, grupo a grupo. Fizemos uma análise geral no primeiro vídeo e depois vemos grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, e agora vamos fazer análise time a time do grupo F. Vamos falar agora do grupo F. E o grupo F é o grupo que, para mim, eu falei quando eu disse sobre o grupo E da seleção brasileira, que eu falei que para mim tem três fortíssimas candidatas ao título. Eu falei que o Brasil está entre esses três. E a outra é a seleção que está nesse grupo. A outra fortíssima candidata para mim é a Alemanha de novo, a atual campeã mundial. A Alemanha entra com força e pode sim e tem boas chances de fazer o bi. Não vai ser fácil, mas tem boas chances de fazer, levar mais um campeonato para casa. Bom, nesse grupo aqui, no grupo da Alemanha, no grupo F, a Alemanha tem, deixa eu ver aqui, pois eu não acabo nem vendo direito esses grupos. Vamos lá. Grupo da Alemanha, eu sei que tem a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, eu botei tanta coisa sobre a Alemanha aqui que, meu Deus do céu, não dá para me falar 5 mil. Pô, vou ficar o dia inteiro falando aqui. Era para mim ter pagado um monte de coisa aqui sobre a Alemanha. Não sei para que eu deixei isso tudo. Tem Alemanha, México, Coreia do Sul e qual é a outra seleção? Meu pai do céu. Meu pai do céu, por que eu fiz isso? Só. Gente, se eu for falar do jeito que eu escrevi aqui, eu vou acabar amanhã. E a Suécia? Então é Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Pode deixar que eu não vou falar isso tudo, não. Não tem como eu falar isso tudo. Então vamos lá falar da seleção alemã. Bom, a seleção da Alemanha é uma das mais fortes dessa Copa. Ela junta habilidade, compreensão tática, disciplina e experiência. Muitos daqueles jogadores da Copa de 2014, muitos daqueles jogadores do 7-1 estão lá. Deixa eu passar logo isso aqui rápido, senão eu não vou acabar hoje de fazer isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, dei mole. Essa faltou um pouco de organização aqui para mim. Bom, então vamos lá falar da Alemanha. Bom, olhando aqui o time da Alemanha, temos aqui goleiro, um do Bayern de Munique, um do Barcelona e um do Paris Saint-Germain. Só pelo gol tu já sente o peso da seleção. Na defesa, Bayern de Munique, Borussia, Colônia, jogando Chelsea. Meio campo, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Schalke, Manchester, Juventus, Real Madrid, Kroos, grande Kroos, Thomas Müller, Reus, que é o Marco Reus, que é um dos mais habilidosos desse time da Alemanha, se não for o mais habilidoso. Ozil, ou Ozil, como queiram chamar. Mário Gomes, é meio caneludo. E o Werner, que fez muitos gols nessa temporada. Ou seja, é um time que tem talento, tem força e tem experiência. Vai dar trabalho.
Aí num confronto de Alemanha e França, apesar da França do meio para frente de repente ter a qualidade igual, mas ali os atacantes de repente até serem melhores, mas vai faltar a França a experiência. É isso que eu estou falando numa hora decisiva em relação à seleção da França. E até numa seleção que a gente ainda vai falar, que é da Bélgica. De repente vai faltar também o peso da camisa, por isso que algumas seleções são muito boas, mas na hora do vamos ver, sinceramente eu não apostaria. Alemanha, sempre Alemanha. As eliminatórias, venceu todos os 10 jogos, 100% de aproveitamento. Bem, que tinha Irlanda do Norte, República Tcheca, Noruega, San Marino e Azerbaijão. Tá, tudo bem, mas ela fez o dever de casa. Teve aí, em alguns jogos, ela perdeu para o Brasil em casa, mas ela não estava com a sua seleção principal. Quando estava perdendo, o treinador colocou alguns jogadores titulares ali, mas não conseguiu. Fez uma partida contra o Brasil, jogando meio atrás, o Brasil até jogou melhor, o Brasil ganhou de 1-0. Fez uma partida contra a Espanha, empatou de 1-1 em casa. Jogou contra a Áustria, acabou perdendo da Áustria, surpreendentemente. Porém, jogo é jogo, treino é treino. Amistoso é uma coisa, principalmente antes da Copa. Ninguém vai enfiar o pé para se machucar. Então, se tá amistoso antes da Copa, eu falo para qualquer seleção. Vamos avaliar por aí. Deixa começar a Vera. E quando for a Vera, a Alemanha impõe sua camisa, impõe seu respeito. O time da Alemanha é até fácil de falar. Aí tu pega aqui, tu tem um jogador com habilidade e experiência do Thomas Müller. Tu tem ali no meio de campo Ozil, como queiram. Toni Kroos do Real Madrid, que não erra um passe, bicho. Quando ele erra, chove. Khedira, que joga ali. Boateng. No gol, pode jogar pro alto e pega qualquer um. Lateral esquerdo, tem o Jonas Hector, que jogou fez a Eurocopa. Ou seja, jogadores de muita qualidade. Além de o Marcos Reus, sei lá. É o Marco. Eu vi alguns jogos dele, colegas aqui no canal me perguntaram sobre ele, eu falei, pô, vou ver ainda. E eu fui ver alguns lances. Posso estar enganado, mas acredito que ele seja um dos mais habilidosos ali da Alemanha. O moleque joga muita bola. Deixa eu só não vi aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para mim. Isso, é isso mesmo. Eu não estou enganado, não. Então, falar da seleção alemã é muito fácil. A seleção alemã mudou muito pouco da Copa de 2014 para agora. Tem alguns garotos novos que estão chegando. Uma seleção que tem muita experiência. A hora que chegar na hora do vamos ver, ela vai impor a camisa. E eu vou ser bem sincero, a não ser que aconteça alguma coisa muito inesperada, eu vejo no mínimo, essa seleção da Alemanha na semifinal.
Se eu pudesse cravar alguma seleção, me diz uma seleção que tu acredita que esteja na semifinal. Eu digo a Alemanha. Se tem uma seleção que me preocupa, tem seleções boas? Tem seleções muito boas. Mas a seleção que me preocupa é da Alemanha. E não tem nada a ver com 7-1. É por causa dos jogadores da seleção da Alemanha. Então a seleção da Alemanha, penso eu, como eu falei da seleção do Brasil no grupo dele, no grupo da Alemanha, uma vaga é da Alemanha, e em primeiro. O restante, a gente vê. Até porque a Alemanha tem que ficar em primeiro e o Brasil em primeiro, porque se ficar um dos dois em segundo, eles se enfrentam, aí ferrou, né? Então não é bom pegar a Alemanha logo nas oitavas de final. Vamos deixar a Alemanha para a gente pegar se for até lá na final. Então a seleção da Alemanha é uma seleção muito tática, muito boa qualidade técnica, principalmente no seu meio de campo, time experiente, cascudo, que vai chegar muito longe. E que as seleções habilidosas que têm esperança de chegar ao título não bata de frente com a Alemanha, porque vai ter trabalho, porque a experiência da seleção da Alemanha vai falar mais alto. Vai falar mais alto. Então eu levo muita fé na seleção da Alemanha e coloco a seleção da Alemanha entre as três que eu acredito que possa ser campeão. Coloco a do Brasil e coloco a da Alemanha. E até o término dos nossos vídeos, eu escolho a terceira, ou digo quem é a terceira seleção que eu penso que pode chegar a ser campeão. Tem três. Duas, eu já falei, é o Brasil e a Alemanha. Nesse grupo tem o México. México que adora futebol. Adora futebol. Seleção mexicana tem jogadores espalhados pelo mundo inteiro. Aí tu pega ali, ó, goleiro Show joga na Bélgica, Corona joga no México mesmo. Na defesa tu tem o Moreno que joga na Real Sociedad, outro joga na Alemanha, no Porto, no Sevilha. Veterano Rafa Marques, que acho que está indo para a 5ª Copa. Que bom zagueiro, mesmo ser veterano, bom zagueiro. No meio de campo ali, jogadores no Porto, tem Guardado do Real Betis, Giovanni dos Santos, tem Giovanni dos Santos e Jonathan dos Santos. Rapaz, isso vai confundir. No ataque ali, tem jogadores que jogam na Inglaterra, em Portugal, no PSV, no Porto. Ou seja, é um time que não é um time caseiro, que joga todo mundo no México. Tem jogadores espalhados pelo mundo inteiro, sempre está aí participando das Copas do Mundo. Vendo aqui, o sonho da seleção do México é chegar às quartas de final. Quem sabe? Apesar que o México está num grupo complicado. Esse grupo aqui não é dos mais fáceis. O treinador do México é o Osório, que foi treinador do São Paulo, foi lá para a seleção do México. Ele já rodou para os Estados Unidos, Inglaterra e Holanda. É um treinador que tem experiência. Ele varia muito o esquema, a seleção do México. De vez em quando ele joga com 3 zagueiros, de vez em quando ele joga com 4, mas é um time muito ofensivo. O time do México, característica da seleção mexicana, para frente. A seleção mexicana só tem que tomar cuidado com esse esquema e jogar contra a Alemanha, senão ele vai tomar uma enfiada. Contra a Alemanha ele vai ter que segurar um pouquinho a onda. O time mexicano é muito versátil. O treinador, como ele fazia no São Paulo, na seleção mexicana, ele mexe muito, ele roda muito os jogadores. Ele gosta do time jogando muito pelas pontas. Ou seja, é uma seleção que gosta de jogar com bola no pé, e tem jogadores para isso. Tem ali o Chicharito, o Guardado, o Show, o Peralta, o Rafa Marques. Ou seja, são jogadores experientes,
que tem qualidade, pode fazer uma boa Copa do Mundo, apesar de ser um grupo bem complicado, mas ele seguiu na liderança lá para a Copa no seu grupo. E o sonho do México é chegar às quartas de final, que nunca chegou. O México tem, de repente, no seu grupo, se ele ficar em segundo, ele pode pegar o Brasil. Aí complica um pouquinho mais para eles, mas eles sempre fazem um bom jogo com o Brasil. Já complicaram o Brasil várias vezes. Vendo aqui, tem as idades dos jogadores, já é uma seleção experiente. Seleção, vendo aqui alguns amistosos, empatou com Costa Rica, perdeu para Honduras, perdeu para a Croácia, ganhou da Islândia, que falam muito da Islândia, empatou com o País de Gales, ganhou da Escócia. Ela vem mantendo, a seleção do México ela vem mantendo costumeiramente sua ida à Copa do Mundo. Porém, essa seleção do México, eu não vejo nenhum jogador de nova geração despontar. Uma seleção que os principais jogadores já estão ficando veteranos. Isso pode pesar um pouco. No final, porque não tem renovação. E num grupo onde tem a Alemanha, onde o México vai disputar a segunda posição, o México pode ter dificuldade, pode ter algum trabalho justamente por isso. Apesar de gostar de jogar a bola no chão, partindo para dentro, de repente pode faltar um pouquinho de perna, porque os principais já não estão mais com aquele vigor físico todo. E vão ter jogos difíceis contra a Alemanha e contra a Suécia, que a gente vai falar agora. Time da Suécia, veteraníssima Suécia, que já sediou Copas. A gente olha aqui o time da Suécia, a seleção da Suécia. Vamos ver se é um time mundial. Os goleiros não tem nenhum time de ponta. Defesa. Joga um na Alemanha, no Werder Bremen, outro no Bolonha. 2 no Bolonha, quer dizer. Meio de campo. Jogadores jogam na Alemanha, na França, na Rússia, na própria Rússia, na Itália, 2 que jogam na Itália. Deixa eu ver aqui o ataque. Ataque na França, Espanha. Tem jogadores espalhados, porém nenhum jogador da Suécia está em algum grande clube. Porém está espalhado ali pela Suécia, pela Europa, pegando experiência. Nas eliminatórias, ela ficou em segundo lugar, com 19 pontos, atrás da França, e eliminando a Holanda. A Suécia causou 2 estragos nessa Copa, né? Eliminou a Holanda. A Holanda não está na Copa. A Holanda ficou em terceiro. E a Suécia foi para a repescagem. Chegando na repescagem, se eu não estiver enganado, a Suécia eliminou a Itália, não foi isso? Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus... A Suécia eliminou a Itália. Ou seja, a Suécia tirou a Holanda e na repescagem tirou a Itália. Então chega com moral. A Suécia, o seu grande jogador, a princípio não está na Copa, porque tudo pode mudar, né?
a princípio não está na Copa, que é Ibrahimovic. Ibrahimovic não está na Copa, não foi chamado entre os 23, não está aí. O treinador já deu uma entrevista que, de repente, como ainda tem tempo, ele pode mudar a lista, ainda pode chamar Ibrahimovic. Eu, se fosse ele, chamaria. É uma atração a mais, cara completamente diferenciado dos demais, muito problemático, muito mandão, difícil de se lidar. De repente ele não vai levar justamente para não atrapalhar o grupo, não sei. Mas na seleção que já teve jogadores de qualidade, o Larsson, Thomas Brolin, Darlin, Ravelli, Kennedy Anderson, jogadores já de qualidade. Os principais jogadores desse time é o zagueiro, que está no Manchester United, e o atacante, que está no Alavés da Espanha. Então, o time da Suécia, sinceramente, só passa nesse grupo se der zebra. Sinceramente, se tivesse o Ibrahimovic, era outros 500. Mas sem Ibrahimovic, apesar de ter ficado em segundo no seu grupo, só atrás da França, onde tinha a Holanda, tirou a Holanda, ter ido para a repescagem com a Itália e ter eliminado a Itália, ainda coloca a seleção do México na frente. Não vai ser fácil, pode se classificar, mas ainda coloca a seleção do México na frente da seleção da Suécia. Principalmente sem Ibrahimovic. Sinceramente, eu não coloco a seleção da Suécia frente. Vendo aqui alguns resultados, perdeu para a Romênia, perdeu para o Chile, em alguns amistosos. Amistosos não está valendo nada antes da Copa, porém, isso é uma observação. Não tem muita coisa que falar da seleção da Suécia. A seleção da Suécia sem Ibrahimovic, ela desce um degrau. Se tivesse o Ibrahimovic, eu falava que de repente ela competia de igual para igual com o México. Sem Ibrahimovic, acredito que a Suécia fica um degrau um pouquinho abaixo do México, e o México leva uma vantagem de conseguir a segunda colocação nesse grupo. Apesar da seleção do México, os principais jogadores já serem mais veteranos, mas mesmo assim a seleção do México, para mim, tem bem mais qualidade que a seleção da Suécia. E o time que, sinceramente, vai fazer figuração na Copa do Mundo, tentando melhorar o que fez na última Copa, que ela só fez um ponto, a Coreia do Sul. Fala aí da Coreia do Sul. Bom, Coreia do Sul, deixa eu ver se tem algum jogador. Eu acho que o jogador mais famoso é o Son, que joga no Tottenham. Son, que joga no Tottenham, ele é o mais famoso, mas tem jogadores, no gol, não tem nenhum jogador em grande time, a maioria joga no Japão, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Sul. Deixa eu ver no meio de campo. Um joga na Alemanha, outro no Verona, da Itália. Então tem dois aí que jogam na Europa. E no ataque, um joga na Áustria e o Son que joga no Tottenham. A Coreia do Sul, galera, pode ser o fiel da balança nesse grupo para México e Suécia. Pode ser o fiel da balança, por causa do saldo de gols. Se um desses empata com a Coreia do Sul, esquece que está fora.
Então o dever de casa nesse grupo é ganhar da Coreia do Sul. Com todo respeito, Coreia do Sul, mas não levo muito a fé. Coreia do Sul está na sua 9ª participação em Copa do Mundo. No continente, ela foi junto com Irã, Tunísia e Austrália. Japão. O grupo dela tinha lá grandes seleções. Ela sobrou no grupo. 8 vitórias. 27 gols a favor e nenhum gol contra. Aí você vai falar, pô, Magalhães, tu tá falando que ela é a mais fraca e não tomou nenhum gol. Pô, mas Laos, Líbano, Myanmar, Kuwait, foi as seleções que ela jogou. Na segunda fase, ela teve um pouquinho mais de problema, que ela teve o Irã, a Síria, o Uzbequistão, China e Catar. E ficou em segundo lugar atrás do Irã, que foi a seleção que ficou em primeiro lá. Porém, ela caiu num grupo complicado, né? Que, a meu ver, ela é a mais fraca. O craque do time é o Son, que joga o Tottenham. Tem o atacante que joga lá, um outro atacante que joga na Inglaterra, o meia que joga na Alemanha. Mas, sinceramente, meus amigos, não acredito muito na Coreia. O esquema tático da Coreia, que eu peguei aqui, eu fui pesquisar até para dar uma olhada, eles variam muito. Eles jogam no 5-4-1, de vez em quando eles jogam no 4-3-3. É um time que varia e varia durante o jogo. Agora, uma coisa ninguém pode esquecer. Os times asiáticos correm muito. Muito. Então eles podem complicar para o México e para a Suécia em relação ao condicionamento físico. Aí eles podem complicar. É a única chance da Coreia do Sul nesse grupo, é a correria, é a velocidade, porque aí eles podem complicar tanto o México quanto a Suécia. Vendo aqui, ó, ela perdeu para a Polônia de 3-2, mas ela jogou no 5-4-1. Mas ela tinha derrotado a Irlanda do Norte e jogou no 4-3-3. Então, ela varia muito, ela não tem um esquema fixo. Ela joga de vez em quando com 5 atrás, de vez em quando com 4, com 3 na frente, de vez em quando ela joga no 4-4-2. Ele varia de acordo com o adversário. E o principal do time coreano, todo mundo sabe, né? É a velocidade dos coreanos. Eles jogaram contra Honduras, ganharam de 2-0, perderam para a Bósnia, perderam para a Polônia, como eu falei, perderam para a Irlanda do Norte, ganharam da Letônia em casa, empataram com a Jamaica, ganharam da Moldóvia. Ou seja, vem fazendo jogos bons, jogos não ruins, porém está na média da seleção da Coreia. Coreia, sendo assim, penso eu, se tivesse que fazer um ranking, Alemanha, 2 galáxias de diferença, e o México ali, depois Suécia e Coreia do Sul. Porém, por causa da velocidade do time da Coreia do Sul, ela pode complicar México e Suécia. E ela pode ser o fiel da balança para o segundo colocado nesse grupo. Porque ela pode, de repente, por causa de sua velocidade, complicar uma das duas. México ou Suécia, que se enrolar com a Coreia do Sul, esquece classificação. Suécia ou México, se quiser se classificar, tem que ganhar da Coreia do Sul. Porque se não ganhar, esquece.
que não vai conseguir passar. Então, meus amigos, essa foi a minha visão do grupo F da Copa do Mundo, onde tem a Alemanha, uma das candidatíssimas ao título nessa Copa. Então, galera, curtam, compartilhem. Resenha com Magalhães na Copa do Mundo especial. Rumo aos 1000. Divulguem o canal. Tamo junto. Coloque a sua pergunta. Não esqueça. Resenha com Magalhães também no Facebook. Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. E na Copa do Mundo teremos lives direto, bate-bola, teremos algumas transmissões ao vivo para a gente fazer, de repente, algum pré-jogo junto. Então aí, conto com vocês, conto com a participação daquela troca de ideia, daquela troca de energia. Show de bola. Deixe seu like, marque lá o sininho para sempre quando tiver vídeo você estiver sabendo. Um grande abraço, até mais, fui, valeu!